Deixa nessa imagem para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a Terra verdadeira. A Terra como Deus a criou. Você tem aí as dimensões, ó. Você está na Terra, você vê primeiro a Lua, depois você vê Mercúrio, Vênus e aí depois vem o Sol, né? Porque a gente sabe que o Nicolau Copérnico, ele simplesmente trocou o Sol pela Terra. Ele colocou a Terra lá na quarta dimensão e trouxe o Sol para o centro. Mas na verdade quem está lá na quarta dimensão é o Sol. Depois você tem Marte, você tem Júpiter e Saturno. Que Saturno é onde tem os anéis, que lá é a porta, né, que fecha, né? Saturno é a porta que fecha o tempo. Que lá em Saturno você vai ter a saída do domo para reino espiritual. Depois você tem as divisões de estrelas, divisões de domo da constelação e o domo de bronze, que é o último. O último domo de bronze é chamado de bronze, mas ele é quartzo, né? Ele reflete como bronze polido. Assim diz a Escritura. Ele é o responsável por gerar o tempo, porque o quartzo ele gera impulso e gera tempo. Na toda a atmosfera da Terra e tudo que tem na Terra é gerado impulso por causa do quartzo. É o domo de quartzo, é o último lá em cima. Nós temos um outro domo elétrico que foi colocado quando Deus diminuiu a Terra, porque a Terra ela era maior do que a gente sabe, ela é bem maior, mas Deus veio reduzindo conforme ele foi resetando a Terra. Não teve só um problema na Terra, teve vários. Os anjos caídos que caíram com Satanás, depois teve outra diminuição, até chegar ao nosso tamanho de Terra normal, onde veio para ela Adão e Eva, e aí recomeçou com os seres humanos. Eu vou estar colocando essas imagens aqui para vocês. Agora vocês observem essa imagem, que ela é o tamanho total da Terra. Olha só, o círculo maior é a Terra inteira, como Deus a fez, plana, fechada com domo de quartzo, com Sol e Lua sobre a Terra inteira. Ela tem uma quantidade maior de horas, tá? Ela tem uma quantidade maior de horas. Essa Terra maior, ela tem 54 horas, tá? Ela tem 54 horas. E o que aconteceu? Era só Satanás, né? Era Lúcifer aí que governava. Você pode procurar em várias civilizações do passado, eles falam de uma árvore que subia da terra até o céu, né? E que tinha uma serpente em volta, né? Que Satanás subiu nessa árvore. Então essas civilizações lá de trás, você vai encontrar também estruturas dessas civilizações, seres estranhos, aqueles povos que são antes de Adão e Eva. Você vai encontrar aí em várias culturas falar desses povos que herdaram, de povos que herdaram a cultura desses povos, né? Você vai achar na Índia muito sobre esses povos, sobre as Vimanas, né? Você vai achar elfos, Atlantes, Lemur, esses povos antigos. Eles eram povos que eram outra concepção de mundo da nossa. A nossa é apenas seres humanos. E quando veio o processo de corrupção genética, lá no dilúvio, Deus fez um dilúvio e consumiu aquilo. Mas essa terra maior que você está vendo aí, ela era uma terra de 54 horas. Segundo um livro que eu li, são 400 mil quilômetros. O tamanho dela inteiro, de ponta a ponta, são 400 mil quilômetros, tá? Agora, o que os livros falam, né? A gente não pode dar prova sem ir lá tirar a prova, né? Só que a gente não consegue ir lá mais. Aí você pega um livro de uma civilização muito antiga, para você ir lá provar é muito difícil, você não consegue nem sair daqui, da Antártida. Aí veio a segunda Terra, né, que já diminuiu de 54 horas para 36 horas, o tamanho dela diminuiu 1/3, por isso que a Bíblia fala que é 1/3 que diminui lá dos anjos, né? Perdeu-se 1/3, caiu para 36, e aí depois teve toda a corrupção novamente, né, nessa segunda Terra. Aí teve uma inversão magnética. Aí o que aconteceu? Deus
trouxe a escuridão, puniu aquelas pessoas, ficaram no escuro, né? Deus foi punindo eles, eles foram ficando no gelo, no frio, porque vai esfriando, vai congelando, e muitos desses povos morreram, né? Por causa do pecado que eles iam cometendo, e Deus fez um reset aí. E aí, após esse reset, Deus faz uma nova terra, ele faz a terceira terra agora, que é onde tem essa marca aí colorida que você está vendo, que é a nossa terra, de 24 horas. Ele reduziu então um terço novamente, né? Reduziu um terço na primeira, um terço na segunda. Então a terceira terra, que é a nossa terra, ela tem só 24 horas, entendeu? Então essa terra nossa 24 horas é a terra onde Adão e Eva vieram, porque Adão e Eva, eles caíram, foi do Éden. O Éden é no céu, tá, gente? O pessoal fala que Éden era na Amazônia, não. O Éden sempre foi no céu. Quando você vai ler a narrativa de Satanás lá em Ezequiel e também em Isaías, você vai ver que fala assim: caístes do céu, né? E ele fala: subirei além das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Eles estavam na região abaixo de Deus, porque Satanás quis subir ser igual a Deus, e ele cai. Deus o derruba de lá, porque essa árvore que sobe e vai até o céu é a árvore do jardim, né? Que ela foi ocultada de nós, né? Deus, ele foi ocultando essas coisas. Então essa terceira terra, que é a terra que a gente vive hoje, ela tem uma cúpula, um domo que cobre ela, que não é aquele domo de bronze inicial, ela é um domo elétrico. Deus fez um domo elétrico causado pelo magnetismo da terra, que nos protege. Então nós temos um domo elétrico que está acima de nós. Esse domo elétrico, acima dele tem plasma, que é nada mais do que águas vivas. O plasma é a água viva, é aquela água viva que Jesus fala, né? Darei-lhe água viva, de uma fonte que vai jorrar de dentro de si, né? Essa água viva que Jesus fala é o plasma, é a água da vida, que essa água, ela traz vida para qualquer ser humano. E essa água é tão fria, tão congelada, que ela queima também. Foi por isso que no dilúvio você vai ver petrificação de animais. Agora eu quero deixar para você, olha o modelo que está nas Bíblias antigas, aquelas Bíblias muito antigas, o modelo hebraico de terra, esse modelo aí, ó. O modelo hebraico, ele pega só a terceira terra. Vocês estão vendo aí, ó. Sol e a lua lá em cima, girando sobre o disco plano da Terra, lá no céu, cada um na sua dimensão. A gente sabe que a Lua, ela está na primeira, a primeira que a gente vê é a Lua, né? E depois que vai vir o Lua, depois você tem Mercúrio, Vênus, aí na quarta linha que vem o Sol. Então esse modelo hebraico aí, ele pega só a terceira terra, ele não pega a primeira, a segunda terra, ele pega só a terceira terra. Agora, se você lê Enoque, quando ele fala do dilúvio, Enoque foi tirado do cânon judaico, ele relata essas dimensões, ele relata a queda dos anjos e muitas outras coisas. Só que no século I da era cristã, lá pelo ano 90, por ali, retiraram Enoque do cânon judaico. Por que retiraram? Falaram que o livro estava adulterado. Mas encontraram na Etiópia, lá no século XVIII, estava lá o livro de Enoque escondido numa igreja católica, e encontraram também nas cavernas de Qumran, lá pelo ano de 1942, acho que foi 42, que descobriram nas cavernas de Qumran livros de Enoque, que eram rolos que estavam lá do século II, do século I, e aí confirmou-se aquilo que Enoque fala sobre a estrutura da Terra, só que ele não está mais na Bíblia, né? Então, para a gente colocar ele na Bíblia é difícil, mas você lê o livro de Enoque, você vai entender essas estruturas que nós estamos falando aqui. E aí você vê que é tudo fechado, ninguém sai daqui. Tem sim os portais no domo elétrico, tem portais no domo de bronze, que é a saída para o reino espiritual, o reino de Deus, tá? E aí, nós estamos aí, ó, nessa parte aí onde tem a terra, onde é o nosso templo. Agora falando de tempo, olha como é que funciona o tempo na nossa terceira terra ali. Você pode observar que a África, você tem aí a África na mesma direção de que países da Europa, né?
você pode ver que quando começa ali na linha zero do tempo ali, ó, você tem a África e parte da Europa ali, né, que é a Inglaterra, né? A Inglaterra, ó. Uai, seu app de vídeos curtos.